As implicações de se traduzir Sheol por inferno. Algumas traduções vertem a palavra hebraica Sheol por inferno. Isso leva muitas pessoas erroneamente a crer que o Antigo Testamento ensina um lugar de tormento no fogo para onde vão as almas desencarnadas daqueles que morreram. Mas quais as implicações dessa tradução errônea? Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura, Sheol. E de fato, o chorou seu pai. Gênesis, capítulo 37, versículo 35. Jacó acreditava que seu filho José estava morto, quando na verdade seus irmãos haviam vendido ele ao Egito. E Jacó, triste, disse que chorando desceria seu filho até o Sheol. Mas será que Jacó acreditava realmente que seu filho José estaria no inferno de fogo? Então essa é uma das implicações de se traduzir erroneamente a palavra hebraica Sheol por inferno. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Sheol. Gênesis 42, versículo 38. Mas será que Jacó acreditava que se seu filho Benjamim fosse para o Egito e acontecesse alguma coisa com ele, como aconteceu com José, ou como ele acreditava que tinha acontecido com José, será que Jacó acreditava também que ele mesmo iria para o inferno de fogo após a sua morte? Então a tradução da palavra hebraica Sheol por inferno, ela vai contra o ensinamento bíblico a respeito da morte dos justos. E também dos ímpios. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, versículo 10. Em Atos capítulo 2, versículo 25 a 27, Pedro explica que Salmos 16 trata da ressurreição de Jesus. De acordo com o salmista, Jesus não seria deixado no Sheol, mas seria arrancado de lá, antes que o seu corpo visse corrupção. Seria ilógico crer que Jesus estava em tormentos, em um inferno de fogo. Então nós vemos que a tradução da palavra hebraica Sheol por inferno, ela coloca uma série de contrastes, de contradições na palavra de Deus. Aí surge a pergunta: será que Jacó, José e o próprio Senhor Jesus estariam em um inferno de fogo, sendo atormentados? Então Pedro explica que Jesus seria tirado do Sheol antes que seu corpo visse corrupção. E esse texto trata da ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus foi tirado da sepultura, da morte, antes que o seu corpo visse corrupção. Então Sheol nada mais é do que a sepultura, a morte de um ser humano. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, Sheol, gritei e tu me ouvistes a voz. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, Almeida, revista e atualizada. Na Almeida, revista e corrigida, diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, Sheol, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Vemos nesse texto que Jonas orou ao Senhor do fundo do abismo, ou como ele mesmo disse, do ventre do abismo, e que Deus ouviu a sua voz. Aonde estava Jonas neste momento? Jonas estava no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Observe que o local que Jonas estava era um local escuro, frio
coberto por água. Então Sheol não tem nenhuma relação com fogo, mas com um lugar escuro, com a própria morte. Jonas acreditava que, para ele, se não fosse a intervenção de Deus, seria a morte. E Deus ouviu a voz de Jonas e fez ele subir novamente à terra. O evangelista Mateus compara a subida de Jonas de volta à superfície da terra com a ressurreição de Jesus. Então a palavra hebraica Sheol, ela não tem relação com o inferno de fogo, com a vida após a morte, mas com a própria morte em si, com o estado da pessoa na sepultura, e quando trata da ressurreição, mostra Deus arrancando as pessoas do Sheol. Nós vemos no texto que Jonas sequer morreu, mas ele se considerou no Sheol. No texto de Jonas, a palavra hebraica Sheol está mais relacionada com a água do que com qualquer outra coisa, com um local escuro e frio, e não com o calor nas chamas do fogo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles em parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quando tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 5 e 10. Então Salomão, falando sobre o Sheol, ele não descreve o Sheol como uma prisão, inferno, como um local de fogo, enxofre e tormento, mas como um local onde quem está lá nada sabe, não sente amor, não sente ódio, não sente tristeza, não tem sofrimento e não tem consciência. Qualquer outra descrição é mera ficção.